Olá, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui, quinta-feira, dia de live, e hoje nós vamos falar sobre as mulheres. E é um prazer, né, na Semana da Mulher, a gente falar um pouquinho sobre esse ser maravilhoso que dá a criação ao mundo, ao universo. Oi, Cândida, vamos entrando, gente. Prazer enorme ter vocês aqui na sala hoje, para a gente falar um pouquinho sobre a força de ser mulher, né? Mas antes da gente começar, eu queria dar boa noite a vocês. Júnia, boa noite. Oi, Luísa. Pode ir entrando. Sejam muito bem-vindos todos. Hoje terminaria o prazo da promoção da nossa formação de Curar o Curador. O Curar o Curador é uma formação de cinesiologia, mas ela é muito mais do que uma formação. Ela é uma possibilidade de você olhar para os seus aspectos. Porque o Curar o Curador é um movimento que eu faço já há alguns anos. Júnia, entra aí, boa noite. Oi, Ideia. E o Curar o Curador é uma força que eu procurei dar para as mulheres e para aqueles que querem entender um pouco do pensamento sistêmico, mas em si próprio, né? Porque não adianta você ter uma teoria, não adianta você querer trabalhar o outro, se você não tem as suas coisas básicas trabalhadas, se você não tem a sua família, né? As suas relações trabalhadas, resolvidas, ressignificadas. E isso é importante, que você tenha essa visão maior, mais ampla sobre você mesmo. As coisas estão ali na nossa cara e muitas vezes a gente não vê. Então eu deixei. Oi, Lia, prazer. Oi, Vanéia, Kátia, querida, vamos entrando. Então eu fiz assim um preço super promocional, que eu estaria até hoje, mas eu vou deixar até amanhã. Então ainda dá tempo de vocês irem lá e fazer essa inscrição, porque tá super em conta, tem bônus, nós vamos fazer muitos trabalhos pessoais. Porque o objetivo do Curar o Curador é esse, é você trabalhar a si próprio, para que você possa chegar ao outro de uma forma imparcial. Então, esse é o primeiro recado que eu queria dar. Oi, Cláudia, boa noite, vamos entrando, é um prazer ter vocês aqui. Então, eu queria falar sempre, meu olhar é sistêmico, então eu queria falar dessas forças, né? Dessas funções da mulher, né? Então, eu vou falar sobre várias funções e vou dar uma pincelada. E à medida que eu for falando, vocês vão fazendo perguntas, tá? Se não der tempo de responder a todas, por favor, vai lá no Instagram depois, façam suas perguntas por escrito, que eu respondo por escrito, até é bom porque outras pessoas podem participar e podem aprender ou ser de bom proveito para outras pessoas. Tem uma frase aqui da Maria Teresa de Calcutá que eu queria começar o nosso trabalho hoje com essa frase dela. Ela diz assim: por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menos ou menor se lhes faltasse uma gota. Então, essa frase dela me remete a um sentimento maior de quanto que nós somos necessárias no mundo. Nós temos uma força visceral de criação, né? A mulher é uma deusa, ela tem tantas capacidades, né? Ela tem força, sensibilidade, ela é uma guerreira. Embora, muitas vezes, nós temos os nossos altos e baixos, muitas vezes não nos sentimos assim. Como a madre fala, a gente acha que aquilo que a gente fez não é tão importante, não é tão significativo, não pesa na balança. Mas tudo é importante e tudo pesa. O bom e o ruim. Então, essa polaridade é que nós vamos ter que ter bastante cuidado, né? Então, assim, na realidade,
A mulher tem muitas funções. E nós temos que ter muito cuidado para nós não misturarmos essas funções. Cada situação, cada função tem a sua nuance e tem a sua reverberação no campo onde nós atuamos. Como isso ou como aquilo, tá? Então eu queria fazer essa imagem bem divididinha para que vocês possam ter uma noção. Porque nós temos várias ressonâncias, né? Em cada situação que nós vivemos, nós temos várias ressonâncias. É a força que se manifesta na mulher, que equilibrada dentro dela mesma, é que vai fazer esse movimento de equilíbrio nas relações dela. Principalmente dentro dela. Se você não tiver em equilíbrio, todo o processo que está ao seu redor, naturalmente vai se desequilibrar. A mulher, quando está nesse equilíbrio, ela se torna uma fonte de inspiração, de criação, de expansão, né? Em todas as áreas da vida dela. E isso é extremamente importante que você observe como atuar em cada parte dela. Porque a força da mulher é essa força muito ligada à terra, né? À mãe terra. É uma força que germina, é uma força que cria, que materializa, né? Ela fermenta, ela dá uma expansividade a tudo aonde ela toca, se ela estiver em equilíbrio. Da mesma forma como ela pode desequilibrar a todas as suas relações e atrair relações em desequilíbrio. Bom, a mulher tem que ter um autocuidado com ela mesma, né? Em todos os sentidos. Ela precisa olhar para ela com esse carinho, com esse foco do feminino, de manter esse equilíbrio no nível espiritual, na alimentação, no cuidado com o corpo, no cuidado com o que fala. Eu não digo isso só da mulher, mas em todo o ser humano. O humano precisa ter esse cuidado com ele próprio. Mas a mulher é um ser diferenciado. Ela é um ser que ela traz esse encantamento por onde ela passa. Ela costuma ser o esteio da família, ela é a força, ela é o que gela, ela é a mola, ela é aquilo que manifesta. Sabe, você precisa reconhecer esse movimento interno que é ser mulher, que é ter a força de ser mulher. E muitas mulheres não percebem a sua força, não conhecem os seus talentos, não conhecem os seus dons, as suas qualidades, o seu poder. Mas o poder também é uma faca de dois gumes. Qual é o poder que você quer usar? E de que forma você está usando o seu poder? Para se detonar? Para detonar? Ou para enaltecer a si própria? Ou para trazer benefícios aonde quer que você passe? Esse é um movimento importante que nós, como mulheres, precisamos ter. Então, assim, uma coisa que a mulher precisa ter é o controle sobre o controle. O controle é uma das coisas mais perigosas que é da mulher. A mulher controladora, ela é excessiva. Ela pode sufocar aqueles a quem ela ama, ela pode sobrecarregar com zelo, com cuidados e abafar, como se você abafasse uma planta e ela não pudesse crescer, não pudesse se expressar, não pudesse ser ela mesma. De que forma isso pode acontecer? Então eu vou falar um pouco das funções e das consequências sistêmicas de cada função que a mulher utiliza. Né, Kátia?
É isso mesmo. Então, a primeira função que eu queria falar é a função de ser filha. Então, assim, qual é a função da filha? É você se colocar. Gente, eu tô falando de mulher hoje, tá? Não tô falando de homem, mas isso também serviria para o homem, né? Hoje a nossa proposta é falar da mulher por causa da Semana da Mulher. Então, o meu foco hoje está direcionado para a mulher. Não estou falando de outras coisas, eu estou falando do ser mulher. Então, ela precisa se colocar exatamente nesse lugar de filha. Nem mais, nem menos. Quando eu falo se colocar no seu lugar, eu estou querendo dizer que os pais são maiores do que eu. Eles chegaram primeiro. Eles são maiores não só em tamanho, não, em hierarquia. Eu não posso, em nenhuma situação, tomar a frente porque eu acho que meu pai é menos ou minha mãe é menos. Porque eles não têm capacidade. Existe uma coisa que nós precisamos ter muito clara diante da nossa vida, que é o direito do outro de crescer. Diante da possibilidade, da capacidade de consciência de cada ser humano. Não é porque é meu filho, não é porque é meu marido, não é porque é meu namorado, não é porque é minha mãe ou meu pai, que eu acho que posso atropelar, passar à frente e fazer por eles, sofrer por eles, morrer por eles, ou ser mais na decisão familiar de origem do que eles. Todos nós temos um time, um tempo de crescimento, de evolução. E às vezes não. Às vezes você passa por essa vida e não vai evoluir, não vai alcançar o nível que eu, como filha, gostaria que ele alcançasse, que meu marido alcançasse. Mas o que me atrai nessa relação, o que me deixa, o que me atraiu nesse casal que me colocou nessa vida, que deu passagem, abriu um portal para que eu me manifestasse, para que eu nascesse. Bom, eu não posso julgar o meu pai ou minha mãe porque eles ainda estão numa fase infantil, por exemplo, infantilizada, ou porque eles não trabalharam o suficiente os seus traumas. Mas se eu já tenho essa consciência e se eu estou atrás do meu autoconhecimento e eu estudei sistêmica, eu tenho esse olhar sistêmico, eu vou entender melhor a eles. Eu vou entender melhor as minhas relações. Eu vou ter melhores relações. Eu vou atrair melhores relações. Porque eu tenho uma outra visão, uma outra compreensão, um outro entendimento. E é para isso que a gente estuda constelação. Não é só para ser constelador, é para ser humano. É para estar no mundo com um sentimento de humanidade. Você entendeu a abrangência que isso quer dizer? Como nós, mulheres, que criamos, que damos a vida, que temos essa capacidade de gerar vidas, de gerar talentos. O homem também pode ter esse aspecto feminino como um criador, um artista, né? Ele tem um lado feminino que ele alcança essa possibilidade de criação. Mas, voltando para a função filha, o que eu preciso reconhecer de cara é que eles me deram a vida. E esse foi o maior presente que eles puderam me dar. Ah, Selene, mas meu pai me batia, eu fui isso, foi aquilo. Então nós temos que voltar na criança. Você precisa ser trabalhada. Você precisa olhar para isso com outros olhos. Um olhar de agradecimento pela vida. Gente não precisa às vezes conviver com determinadas pessoas, mas nós precisamos aceitar o pertencimento do clã. O pertencimento de que todos fazem parte daquele campo familiar. Porque se a gente exclui, nós estamos nos excluindo, estamos excluindo parte de nós. Porque se nós somos parte do pai e da mãe, e nós excluímos um deles, nós estamos excluindo parte de nós. E qual é a parte que eu vou excluir?
Qual é o emaranhado que eu vou criar como uma filha que não reconhece a sua origem? Então, isso são coisas que nós vamos aprofundar com questionamentos, com trabalhos, com dinâmicas, com constelações no Curar o Curador. Eles abriram as portas do mundo para nós. Você sabe o que é você entrar no mundo? Você tem noção do que é estar no mundo? Isso é um mar de possibilidades. É um mar de possibilidade de expressão da sua alma. E eu não estou falando isso porque esse me deu essa possibilidade ou aquele. Não! Eu estou fazendo por mim. Eu estou lutando pela minha alma, pelo meu talento, pela minha capacidade, independente de quem quer que seja. Não importa se eles me deram força ou não. Mas se eles não me deram força, eu posso dizer assim, mas eu vou conseguir essa força, porque eu tenho capacidade, eu vou provar a mim mesmo que eu tenho. Ou então, eu fico chorando no campo e fico sendo o quê? Um zero à esquerda. Porque eu estou emaranhada no campo e não consegui me trabalhar e não consegui entender nada do que eu vim evoluir e do que eu vim realizar. Porque essa porta foi aberta por essa família, por esse pai e por essa mãe, para que você mostrasse de quem e de onde você veio. Quem é a tua essência? A tua essência não é pai e mãe. Parte sua arrasta questões familiares de pai e de mãe. Mas a tua essência é divina. A nossa essência é divina. Essa manifestação do divino, da deusa que existe dentro de nós, é que nós não podemos perder o foco. E isso não pode nos deixar numa situação de prepotência ou de arrogância, achando que pode ser maior do que o pai e que a mãe. Nós precisamos respeitar o lugar de cada um e a evolução de cada um. Percebe um pouco dessa diferença? Ok. Em nenhum momento eu posso me colocar no lugar de algum deles. Porque na hora em que eu me coloco no lugar de um pai que foi ausente, que não foi presente ou que morreu, eu deixo o meu lugar de filho e passo a ser lugar de marido da mãe. E por aí vai os emaranhados. E aí, o que eu vou prejudicar nas minhas relações? Isso se eu tiver relação, tá? Então, esse é a imagem que nós precisamos ter sempre, sempre. O meu objetivo, desde que eu comecei a curar o curador, é trazer esse olhar sistêmico, né? As minhas lives todas são baseadas nesse olhar, nesse foco. Então, nós podemos ajudar os pais, sim, mas em caso de insanidade, em caso de velhice. Claro que nós não vamos deixar o nosso pai e a nossa mãe abandonados. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de consciência. É um outro lugar, tá? E isso nós também vamos olhar no Curar o Curador. Então, não percam que até amanhã, eu vou deixar o bônus até amanhã. Amanhã o preço passa a ser total. A segunda função é ser mulher. Se colocar nesse lugar de mulher, diante da vida, né? Com todas as oportunidades que o papel da mulher traz para você. Ah, Selene, mas existe muito machismo, mas existe muita mulher machista também. Mulher que cria o homem, não se esqueçam disso. Somos nós que criamos o homem. E se eles são machistas, nós devemos isso o quê? Às nossas ancestrais. Eu não estou aqui para julgar nem para criticar, mas a gente precisa ter esse olhar, né? Porque o homem aprende muito com a mãe. Se a mãe é amorosa, se a mãe é gentil, se a mãe é compreensiva, se a mãe dá limite, porque um filho precisa de limite. Ah, não, coitadinho do meu filho, eu preciso proteger, ele não pode sofrer. Por quê? Vai tirar um pedaço do dedo se ele sofrer? Às vezes até perde um dedo, perde um braço, quebra uma perna. Faz parte, gente, nós não podemos evitar isso. O que nós não podemos é criar um filho incompetente, incapaz e dependente. Isso
vai arrastar a nossa vida para o resto dos nossos tempos, até a morte. E nós vemos hoje, cada vez mais, filhos com 30, 40 anos dentro de casa. E o pai e a mãe perderam a chance de olhar um para o outro, porque eles estão sempre em função da função mãe. E aí como é que ela vai ser mulher? Se ela é mãe 24 horas. Pior é se ela passa, na hora que chega um filho, ela passa a ser mãe do marido. E ele se aproveita disso. Bom, o que acontece quando essa mulher esquece que quem chegou primeiro foi o homem? E ela só vê a função mãe. Ela deixa de ser mulher. E aí ela passa a ser apenas mãe. E esse marido fica onde? Se tudo é para esse filho, se o olhar é todo voltado para esse filho, esse marido perdeu a esposa. Isso pode ter processos de problemas com o filho, pode, ciúmes, que se ele não é bem resolvido com os pais ou com a mãe dele, ele pode projetar isso, ele vai disputar com o filho. Ou ele vai perder o tesão por você, porque nenhum homem quer transar com a mãe. Nenhum homem quer transar com essa mãezona, né? A mulher perde o poder e a energia de ser mulher, sedutora para o seu macho. Isso é uma função homem e mulher. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Entre quatro paredes, eu e meu marido, tá tudo certo. E eu não posso esquecer disso. Ele veio em primeiro lugar. Então, o primeiro pedaço de comida, de carne, seja lá do que for que eu estiver servindo, é do meu marido, não é do meu filho. Eu primeiro vou servir ao meu marido, porque ele chegou primeiro. Ah, Selene, isso é machismo, isso é submissão. Não é, não. Não é. É o olhar. É o olhar a quem de direito, hierarquicamente, chegou na frente. Aquele que bota a comida na mesa, aquele que ajuda nas despesas. Ah, mas eu trabalho, eu também boto. Você está disputando com quem? Ele é marido? Vocês estão disputando para o mesmo gol ou vocês estão em times diferentes? É uma disputa? Então, observa qual é o seu papel como mulher ao lado deste homem. Porque depois ele vai olhar para o lado e você vai dizer: mas eu sou uma boa mulher, eu sou uma boa mãe, eu cuido de tudo, eu faço comida, eu lavo, passo lá. E a energia feminina foi para o saco. E o homem é diferente de mulher. Homem é diferente de mulher. Energeticamente, em pensamento, em forma de manifestação, em tudo. Até na dinâmica. Homem é mais devagar, mesmo, neurologicamente falando. Ele não é inferior, gente. Eu não estou falando que o homem é inferior. Mas, neurologicamente, você pode assistir qualquer palestra de qualquer neurologista. Tem umas até muito gozadas, que eu já ri muito. Porque ele fala exatamente disso. A dificuldade do homem acompanhar o ritmo da mulher. Porque a mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela é mãe, ela é dona de casa, ela lava, ela passa, ela leva na escola, ela bota a roupa na máquina. E por que você não divide isso com o marido? Porque você está sendo mãe dele. Percebe? Aonde que nós deixamos de dividir e deixar de usar o dar e o receber, que é uma outra lei também dentro da constelação que nós vamos aprender com a nosso curso Curar o Curador. Nós vamos entrar nisso tudo para entender as dinâmicas ocultas que estão por trás dessas pequenas ações que nós temos no dia a dia. Bom, então a função mulher, que tem essa capacitação desses talentos todos de ação, de olhar, de fazer tudo ao mesmo tempo, ela começa a se sentir às vezes sobrecarregada. Porque tem homens que não lavam um copo. Mas por quê? A mãe dele nunca ensinou. Então o que você tem que fazer? Começa a ensinar seu filho. Ajudar a sua filha. Vamos arrumar a caminha, olha que bonitinho. É brincando que a gente ensina. Mas é trazer essa criatividade, esse lúdico para a função mãe, para que o filho possa ser independente amanhã. Se ele quiser morar fora, ele vai saber cuidar da casa dele, né?
E isso é importante, como a mulher também. Então, esse movimento da mulher dentro da casa é extremamente importante. O que a gente precisa também ter cuidado é o seguinte: mas antes do meu marido chegar e dos meus filhos chegarem, eu já era uma profissional de negócios, eu já ganhava dinheiro, eu já era bem-sucedida. Então, você precisa ter uma conversa muito séria antes de casar. Antes de tudo que é combinado não sai caro, tá, gente? Começando por aí. Tudo tem que ser dividido, tem que ser compartilhado, tem que ser resolvido a dois, porque senão não é casamento. Casamento é sociedade, gente. Nós vamos fazer uma meditação, tá? Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma meditação. Quero fazer uma meditação com vocês que eu acho que é bem legal. A função mulher, ela precisa saber qual é o lugar dela, né? Senão você acaba se emaranhando, porque às vezes você traz para a sua relação a mesma ressonância que você viu na sua casa. Uma mãe que se submetia, uma mãe que não era ativa, ou uma mãe que fazia tudo por todo mundo, ninguém ajudava. Então, qual é que eu não olhava? Eu olhava para aquilo e não gostava de ver aquilo. Por que eu vou repetir? Para pertencer? Para poder dizer, eu também sofro como você, eu também não consegui viver melhor do que você. Onde que está esse jogo que nós precisamos olhar com mais cuidado para nós mesmos? Uma outra função que eu queria falar, terceira função, é a de ser esposa. Dentro da relação, ser mulher está esse papel. E quando eu falo isso, eu não estou falando de submissão. Se submeter a tudo que o homem quer, porque ele é o homem. Não existe isso. Hoje em dia, nós temos muito equiparado os direitos de todo mundo, né? Muito embora todo o nosso histórico, praticamente, era o homem que cuidava da mulher, era o homem que cuidava da família, né? Era o homem que ia para a caça, a mulher cuida dos filhos. Então a mulher tinha um trabalho fundamental, que era dar suporte para o homem ganhar dinheiro, trazer dinheiro, né? Criar uma empresa, fazer os seus negócios para poder dar sustento para a família. Essa é a nossa cultura. Cada cultura tem uma particularidade, e isso é uma outra coisa que nós precisamos ficar atentos, porque nós temos linhagens culturais e muitas vezes nós não sabemos, e nós descobrimos, às vezes, fazendo um genograma ou fazendo essa pesquisa um pouco mais aprofundada sobre o nosso histórico familiar. Mas, às vezes, já está no nosso nome. O nosso nome já diz qual é a nossa origem, da onde que está vindo. E quanto que eu carrego de percentual dessas culturas na minha forma de viver hoje, nas minhas relações, na minha função esposa. E de que forma, que homem que eu atraio em função dessa imagem transgeracional, por exemplo, árabe, inglesa, alemã, indígena, né? Então, assim, existem milhares de imagens que nós temos em algum espaço-tempo ao redor de nós. Porque não esqueçam que nós trabalhamos dentro de campos mórficos. Que isso é uma outra coisa que nós vamos estudar profundamente. Bom, a esposa, ela tem 1000 tarefas a fazer, mas embora hoje ela possa compartilhar isso com o homem. E você tem que perceber qual é a dinâmica do homem que você está levando para casa antes de casar. Porque isso não muda, tá? Isso é criação.
E se ele não lava um copo, se ele não ajuda, se ele não tem essa presteza, essa delicadeza, ele não vai ter depois. Você vai ter sérios atritos. Porque você diz, eu mudo depois. Não muda, não. As pessoas são assim. Ela só vai mudar se ela quiser. Não é você que vai mudar ela. Entenderam? Então, não adianta você querer achar que dá o jeitinho, aquela coisa de controle ou de forçar uma barra. Você vai arranjar um atrito muito grande. Então tem coisas que têm que ser combinadas antes de casar e à medida que você, inclusive ter filhos, que é uma outra coisa importantíssima que você precisa saber com quem você está casando, se ele quer ter filhos. Se vocês já conversaram sobre isso? Que você às vezes quer doida para ter filhos, às vezes ele não pode, às vezes ele não quer. Então, isso é um outro emaranhamento que precisa ser olhado. Não vai dar para eu aprofundar tudo, mas eu estou só dando uma paletazinha para vocês entenderem o que eu preciso ficar atenta, para depois eu não reclamar. Depois eu fico chorando e dizendo assim, mas ele não era assim, ele mudou tanto. Ele era, você que não viu. Sabe por quê? Porque o amor é lindo. O amor-paixão é cego, você não enxerga. Uma outra coisa é saber qual é o seu lugar de mulher. Quer ver um exemplo bem simples? Quando você vai ao restaurante com um companheiro, quem é que passa à frente para falar com o garçom e para achar uma mesa? É você? Ou você deixa ele fazer isso? Ou você já sai fazendo? Esse é um papel do homem. O homem abre a frente para a mulher. Gente, isso é uma gentileza que você está dando para o homem. Na realidade, é você que está resolvendo para ele. Ele te convidou e na hora de pagar você puxa a carteira. Você não dá tempo dele ser homem, dele ser cavalheiro, dele pagar um jantar para você. Você não recebe. Então observa por que você não está recebendo. Por que você não se abre para receber? Então você tem que ter bastante cuidado com pequenos gestos seu de ser maior. Existe aquela brincadeira de que quem tem o pau maior do que o outro, né? Então acaba que muitas mulheres são muito macho mesmo, né? São muito valentonas e elas saem fazendo tudo. Mas aí o que acontece? Chega no final do dia, chega no final do mês, ela tá bufando, puta da vida, porque ninguém ajudou, porque o marido não fez, ela não permitiu, ela não pediu ajuda, ela saiu atropelando, fazendo tudo. Ela não disse, meu bem, olha aqui, tem a lista aqui do supermercado, eu tô cheia de coisa dentro de casa para fazer, vai lá fazer as compras do mês. Não, ela que vai fazer as compras, porque ela é que sabe o que comprar. Presta atenção, deixa o cara errar. Tentativa e erro faz as pessoas acertarem uma hora. Mas deixa o outro fazer. Queimou a lâmpada, você já sobe na escada e já troca. Deixa para o outro fazer alguma coisa, senão você faz tudo. E aí, quem é o macho da casa e quem é a mulher da casa? As polaridades estão trocadas? Os papéis estão invertidos? Entendeu? Então, não quer dizer que o homem não faça isso. Tem homens que fazem isso. O meu filho, por exemplo, ele faz isso tudo. Foi criado assim. Ele sabe cozinhar, ele sabe passar, ele cuida de filho, ele cuida da casa, ele lava roupa, ele passa a roupa, ele faz tudo. E isso é uma questão de saber dividir. É uma questão de ensinar, de passar esse conhecimento. Mas desde pequeno, você já vai ensinando. Bom. Então observa esse pequeno detalhe de como que você passa à frente do outro e não permite que o outro decida. Tem relações que é assim, papai, posso fazer isso aqui? Vai lá e fala com a sua mãe. Como assim? Como a mãe que decide tudo? São os pais que decidem. A relação marido e mulher tem que ser coerente.
na educação dos filhos, no projeto da casa, no projeto da viagem, na viagem, no que eles querem comprar, no que eles querem construir. Você tem que ter um projeto a dois, senão não é casamento, é qualquer outra coisa. Porque casamento é sociedade, tem que estar em equilíbrio e tem que ter o mesmo pensamento, os mesmos desejos e vontades para poder dar certo. Senão não dá, senão um vai para um caminho, outro vai para o outro. O objetivo está ali, mas esse tem um objetivo, esse tem outro, então não tinha objetivo. Cada um tinha o seu. O casamento faz isso. E faz mesmo. Faz mesmo. Então, comece a observar o seu comportamento diante da relação. Deixa eu ver aqui se eu coloquei mais alguma coisa que eu queria falar a respeito disso. Dar esse espaço. Bom, então, com relação à tua profissão, por exemplo, tem mulheres que são muito trabalhadeiras, né? Eu, por exemplo, eu tive que trabalhar muito, porque eu separei, meus filhos eram pequenos. E como eu não tive um marido muito presente, não tive um pai que era muito presente em nada, nem financeiramente, nem presença mesmo, porque existem homens que têm essa capacidade de, quando se separam, eles esquecem que têm filhos. Mas isso é um emaranhamento dele, da posição dele, infantil dele, mal resolvida com ele. Mas você atrai isso porque você talvez tivesse uma carência também. E eu tinha carência de mãe, que depois foi trabalhada. Mas quando a gente é jovem e não tem acesso ao que vocês têm hoje, que é a constelação, que é o pensamento sistêmico, que é o olhar sistêmico, nós vamos apanhando e vamos crescendo na marra, do jeito que pode. Eu tive que trabalhar muito, mas sempre trabalhei como autônoma. Então eu sempre achei importante esse espaço, esse time que eu dava para os filhos. Então eu trabalhava no momento em que meus filhos estavam na escola. E eu começava a fazer esse movimento para estar presente. Então, à medida que sempre você pode estar presente, dividir o seu tempo, nem que seja meia hora, 10 minutos, senta no chão e brinca com teu filho. Mesmo que você tenha trabalhado o dia inteiro, esteja tão cansada, mas esse brincar 10 minutos, olho no olho, na brincadeira com os filhos, é o que ele vai lembrar para o resto da vida. Os primeiros 7 anos, os primeiros 3 são os mais importantes. Até os 7 anos é o que se cristaliza e você vai reproduzir para o resto da vida. É o que você vai gerar de decodificação. Na parte cognitiva, você vai ter que trabalhar muito isso. E nós vamos trabalhar isso no Curar o Curador. Nessa questão do inconsciente, daquilo que ficou arquivado no inconsciente, daquilo que eu trago e de como eu projeto isso. São 3 tempos em um. E nós precisamos reconhecer esses 3 tempos, para que a gente possa perceber em quais ressonâncias nós estamos reproduzindo isso. E aonde nós estamos projetando isso. Se é sobre o filho, se é sobre o chefe na repartição, se é sobre a amiga, se é sobre o marido, entendeu? É muito importante esse autoconhecimento. É extremamente importante você olhar para quem você é. Reconhecer quem é essa pessoa que mora dentro desse corpo. Porque esse corpo é transitório, é um veículo para a nossa evolução. É uma evolução de consciência, uma evolução de alma. Nós estamos aqui de passagem, nós temos um ciclo. E, gente, não vamos perder esse ciclo evolutivo. Porque esse HD precisa de muitos ressignificados. Nós vamos trabalhar isso no Curar o Curador. Vocês vão entender o que eu estou falando. Casamento é uma coisa de espelhamento, tá? E nós precisamos olhar o que nós estamos espelhando. O que me incomoda no outro que eu preciso ressignificar em mim ou atrás de mim,
né? O que eu preciso aceitar nessa relação? Os pais, a família de quem vem. Como ele precisa aceitar a família de onde eu vim. Porque quando esse casamento se faz, homem e mulher, a mulher aqui que não aceita aquele marido, o filho que vier de lá também não vai ser aceito. Porque é parte dessa família. Existe um emaranhado muito grande aí, né? Se eu nego aquilo que está vindo, por que eu nego? O autocuidado, o autorrespeito e autoconhecimento é uma tônica do ser humano. Eu vejo isso muito mais nas mulheres do que nos homens. Infelizmente, nesses 30 anos que eu tenho de treinamento, de passar conhecimento, de estudo, de passar, de receber, eu tenho visto nos meus cursos, no Brasil inteiro, em todos os lugares que eu vou, eu posso contar no dedo a quantidade de homens que chegam para se conhecer, para se trabalhar. A maioria diz assim, não, eu não preciso, eu tô bem. Ih, bobagem, isso já passou. Só vem buscar mesmo na hora que ele tá assim no perigo, no último momento que já não tá dando mais conta. Aí ele vai pedir arrego, vai pedir ajuda. Mas é muito difícil, porque existe uma tônica machista, que a mulher precisa ter cuidado para não fazer isso com os filhos, ok? Então, o casamento é um compromisso. E você precisa entender que quando você se compromete, você vai ter que abrir mão de uma série de coisas para viver bem mesmo. E o outro também, né? Ah, mas eu vou deixar de ser quem sou? Não, ninguém está falando que você vai deixar de ser quem sou. Você é o que é e o outro tem que te aceitar como você é. Você não tem que usar máscara para que o outro te aceite. Você não tem que deixar de ser você mesmo para que o outro te ame ou para que essa relação dê certo. Não. Quanto menos você tirar as máscaras, quanto mais você tirar as máscaras, quanto menos você se esconder, melhor para essa relação. Porque casamento é estar de acordo nas decisões. Você que já teve ou viveu muito tempo solteira, ou que sempre foi muito independente, ou que tem essa imagem de controlar tudo, de resolver tudo, que são forças do feminino, tem que aprender a decidir junto com o outro. Senão você vai sair atropelando. E depois você vai criar sérios problemas a nível familiar. Principalmente se vocês já geraram filhos. Porque um pai diz uma coisa, a mãe diz outra. Ou então você tira a força e a autoridade do pai na hora que ele faz uma coisa. Então ser mulher é saber qual é o lugar de sentar, olhar para o homem e dizer: o que você fez hoje com o nosso filho me deixou muito triste. Eu não gostei dessa posição. Por favor, não faça mais isso. Eu não tirei a sua autoridade. Mas eu gostaria que você pensasse antes de fazer isso. Eu só estou dando um exemplo. Mas você não tem que bater de frente. Você não tem que sair lá gritando aos berros, nem brigando, nem diminuindo, dizendo, não vai fazer isso na frente de uma criança. Você quer deixar essa criança o quê? Louca? Dividida? Sem saber para onde que ela olha, para quem ela vai respeitar e quem ela vai respeitar e obedecer? Então presta atenção. Coloca o pé no seu chão e cria um ground, um equilíbrio dentro de você e não faça igual ao seu pai e à sua mãe que gritavam e brigavam na sua frente e você ficava desnorteada. Você só viu isso, mas você não precisa fazer só isso. Nós podemos trabalhar na vida, nas relações de outra forma. E isso é um olhar sistêmico que vai nos ensinar como mudar esse ser. O que nós estamos fazendo como ser humano, como mulheres? Nós estamos lapidando a nossa alma. E nós precisamos aprender a lapidar o nosso filho. E de que forma nós vamos fazer isso com o filho? O que nós vamos ensinar? O que nós vamos passar? Que tipo de educação nós vamos dar? Então, isso depende de você. Não é a professora na escola que vai ensinar. Educação é de casa, é de berço.
Escola ensina português, matemática, língua, não ensina educação. Educação é pai e mãe. Isso é seu. É você que tem que passar isso. E isso depende da relação homem-mulher. E muito mais de você, mulher. Porque a mulher é o esteio da família. A mulher, ela pode, numa hora bem amorosa e afetiva, conversar com o amado dela e falar do que ela gostaria de fazer e de como ela gostaria, o que ele acha. Você tem que saber como é ser mulher. E isso é muito importante. Porque se vocês não combinam e não dividem, ou você tem que abrir mão do seu trabalho para criar filho, e isso não foi resolvido antes, ou se depois que você casa, o seu marido diz, não quero que você trabalhe, você vai cuidar das crianças e você abre mão, você não conversou antes, vocês não chegaram a um acordo, vocês não criaram um projeto juntos. Projeto é uma coisa que se faz em cooperação. Você tem que cooperar com a sua sorte, com a sua felicidade. E a cooperação está baseado numa igualdade. Nem mais, nem menos. Nós somos iguais aqui. Nós mandamos aqui. Não é a mamãe que manda mais, nem papai que manda mais. Nós estamos de acordo. E isso deixa um filho equilibrado para o mundo. Então, amanhã você não vai poder colocar a culpa no marido diante dos seus filhos e dizer, pois é, eu tive que largar tudo para criar vocês. Eu não me separei por conta de vocês. Tudo é culpado é o outro? Não. A mulher, como qualquer outro, ela tem escolha. E a escolha é dela. Na hora de se separar, na hora de criar os seus valores, na hora de escolher a profissão, porque meu pai não deixou, nem minha mãe. Você tem escolha. Você pode fazer a sua escolha. A qualquer momento da vida você pode voltar a estudar. Eu estudo até hoje. Já criei filho, já tenho neto, já casei, já separei, já vivi, né? Então, esse movimento de autoconhecimento evolutivo da minha alma é um projeto meu. Não importa quem esteja a meu lado, se ele não condiz com o meu projeto de evolução, essa relação não continua, ela acaba. Entende? Porque nós não podemos ficar pendurados na teta do outro. Nós somos seres e mulheres fortes e poderosas. Nós somos a Terra. A Terra cria, a Terra evolui. Eu nunca deixei de trabalhar. Nem que seja fazendo doce para fora. Eu faço qualquer negócio para ser independente. Para ter o meu dinheiro, para ter o meu valor, para ter a minha dignidade. Isso é importante. E isso tem que ser combinado. Bom, então, assim, colocar a profissão na frente da família é uma coisa também que você vai ter que ter cuidado. Então, a mulher tem que ser afetuosa, tem que ser gentil, tem que ser amorosa, porque isso dá uma boa formação, um bom peso para os seus filhos. E atrai uma boa relação. Porque não é só o homem que tem que procurar a mulher. Não se esqueça que ser mulher é também valorizar o homem que está com ela. É também elogiar o homem. É também procurá-lo na cama. É também dar carinho e afeto. Para ele saber que ele é desejado. Porque senão ele vai olhar e dizer assim, eu só pago as contas. Eu não tenho mulher, não tenho amante, não tenho nada. Porque essa mulher só olha para a criança, só olha para a profissão dela. Então, está na hora de equilibrar os seus valores, equilibrar as suas funções, tá? Porque ser mãe é uma das funções mais bonitas e gratificantes. Não resta a menor dúvida. Bom, estamos preparadas? Vamos fazer uma meditação. Eu acho que eu já falei muito. Nós temos 10 minutos, eu queria fazer
uma meditação. Se não der tempo de vocês fazerem perguntas e tiverem alguma pergunta a respeito disso, dessas historinhas que eu acabei de contar, dessas funções todas, seria importante que você fosse lá no Instagram e perguntasse, porque aí eu respondo por escrito. Então, vamos fazer uma meditação, vamos fechar os olhos. Estão todos prontos? Eu poderia falar mais meia hora aqui, mais uma hora, mais o dia inteiro, porque nós temos muito assunto e muito aprofundamento. Mas vamos lá, meditação. Vamos fechar os olhos, vamos nos colocar numa posição confortável. Vamos relaxar bem o corpo. Relaxem os ombros, a mandíbula, pescoço, o corpo, as pernas. Respire profundamente pelo nariz. Inspire e expire umas 3 vezes, enchendo e esvaziando o diafragma, sempre de boca fechada e respirando pelo nariz. Inspira, enche o diafragma e expira, soltando. Isso é um momento de oxigenação. À medida que você respira, você vai colocar a sua mãe na sua frente. E atrás dela a sua avó, atrás a bisavó, a trisavó, a tetravó. Imagina-se muitas mulheres, uma carreira de mulheres. Um corredor. E você fica olhando para elas. Mesmo que você não tenha conhecido nenhuma delas, elas estão lá. Elas tiveram uma vida, elas tiveram amores, elas tiveram histórias. Elas tiveram perdas e ganhos. Passaram por momentos difíceis, conquistaram, transcenderam, lutaram, ganharam, venceram, até que você chegou aqui. Elas são o corredor da sua vida. O corredor por onde a sua semente trilhou até chegar aqui, nesse lugar onde você está agora. E quando você olha para elas, você faça uma grande reverência. E a reverência quer dizer um respeito por tudo que veio antes, um respeito e uma aceitação genuína no seu coração da sua origem, de onde você veio, de tudo que pertenceu e que pertence ao seu clã familiar, do jeito que pôde ser, do jeito que chegou até você. Com elas vem muitos talentos, muitas qualidades, muitos dons, muita criatividade, muita coisa boa. E essa força dessas mulheres chega até você e toma conta do seu peito como uma alegria, uma força. Alegria de ser mulher, de ter recebido a vida. Não importa se você é um homem que está fazendo esse trabalho, você tem um aspecto feminino dentro de você, que precisa ser olhado e honrado nas mulheres que te geraram, nas mulheres que te pariram.
que deram para você os seus talentos, as suas qualidades, os seus dons, a possibilidade de ser e estar na Terra. E aí você pode dizer para elas: eu digo sim para todas vocês, para tudo que foi, do jeito que foi, como foi, com tudo que custou a vocês e com tudo que custou e custa a mim. Por favor, olhem para mim com carinho. Se eu posso tomar a vida que recebi de vocês e mesmo assim ser e fazer diferente de vocês, me abençoem se posso ir além de vocês e mesmo assim pertencer. Eu vejo vocês, todas vocês pertencem assim como eu. Obrigada, obrigada, obrigada pela vida, por todas as oportunidades. Eu amo vocês. E sinta essa força. Se você quiser virar de costas para ela e olhar para a tua vida, para os teus filhos, para a tua família, para as tuas relações, ou simplesmente para o caminho da tua vida, e sentir essas mulheres todas atrás de você, te dando força, trazendo esse respaldo, essa força de ser mulher, de gerar, de fazer, de conquistar. Então eu queria trazer para vocês essa meditação simples, que vocês podem fazer sempre, num agradecimento constante, tomando essa força, não só das mulheres, como dos homens também. Hoje nós trabalhamos as mulheres, mas nada impede que vocês possam fazer isso com o pai e com os homens da linhagem paterna, ou com as mulheres da linhagem do pai. Hoje nós fizemos a linhagem da mãe e a linhagem de todas as mulheres que geraram a nossa vida. Então, eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço e o meu acolhimento a todas as mulheres que geraram e fazem da sua vida e da vida de tantas pessoas algo melhor. Estar nesse lugar de terapeuta é um pouco maternal. Nós somos e temos muitos filhos. À medida em que você educa, que você passa um conhecimento, que você ensina, o filho também ensina para nós, mas nós estamos nesse campo maternal. É uma visão diferenciada, com limites, mas é importante, porque a gente aprende e cresce muito com cada um que chega a nós. Então corre lá no site selenitaumaturgo.com.br, vai em agenda e clica lá. Aproveite a promoção e até amanhã. E a partir de sábado a gente volta ao preço normal. E sábado que vem nós vamos começar o nosso curso Curar o Curador. E aí vamos fazer uma série de trabalhos. Obrigada, Renatinha. Um beijo lindo para vocês todos. Foi muito bom ter vocês aqui. E não se esqueçam de ir lá no YouTube se inscrever e dar um like para eu saber se vocês estão gostando e se eu devo continuar, tá bom? Um beijo até quinta-feira que vem e até qualquer hora.